Graça e paz, meus irmãos, da parte do Senhor Jesus. Espero que esteja tudo bem com todos vós. Estamos felizes com a presença de todos os irmãos conosco aqui, amigos que estão nos assistindo. E queremos pedir para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Que a nossa meta é chegar aos 500 inscritos ainda no mês que há de vir ainda. E nós queremos convidar você a se inscrever para ajudar o crescimento do nosso canal. Os irmãos sabem que esse canal ele tem o intuito de propagar a palavra de Deus. Então, quanto mais pessoas se inscrever, mais pessoas estarão assistindo, ouvindo, aprendendo a palavra de Deus. É importante, Jesus disse, ide ensinar a palavra, ide pregar o evangelho. E você pode nos ajudar escrevendo, compartilhando, deixando o seu like, fazendo seu comentário. Tudo isso vai ajudar o canal a crescer, a fortalecer este canal. Eu conto com a vossa ajuda, irmão, com a vossa ajuda, minha irmã. E hoje eu quero falar de uma palavra que é muito combatida no meio cristão evangélico, que muitas vezes proibida, outras vezes ela é excluída no meio evangélico, nas pregações, nos ensinos. E queremos esclarecer o que é esta palavra, na verdade, teologicamente. Nós queremos falar sobre doutrina. O que é doutrina? O que significa a palavra doutrina? Alguns colocam uma áurea sobre a palavra doutrina como se fosse algo extraterrestre, algo que é somente dos céus. Eu quero ler primeiro um texto da Bíblia Sagrada que fala sobre isso, que está no livro de Tito, onde escreveu o apóstolo Paulo, no capítulo 2, versículo 1, que diz: você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. E a palavra doutrina no grego, no hebraico e também no latim, ela significa exatamente a mesma coisa. A palavra doutrina significa ensinamento ou ensinar. Então, quando alguém está doutrinando, quando alguém está trazendo uma doutrina, aquela pessoa, ela está ensinando. Só que a Bíblia, ela revela que dentro da Bíblia Sagrada, ela nos exorta que existem 3 fontes de doutrina, 3 fontes de ensinamento, ou 3 inspirações sobre a doutrina. E quais são elas? A Bíblia fala de doutrina de Deus, que é a teologia. A Bíblia fala de doutrina do homem. E a Bíblia fala de doutrina de demônios. Mas o que seria isso? Bem, a doutrina de homens são tudo aquilo que o homem coloca paralelamente dentro das igrejas que não estão nas escrituras sagradas. Tipo, os obreiros, os membros da igreja tiver que usar algum tipo de veste, como gravata, os obreiros usar uniforme. Isso são doutrinas paralelas, ensinamentos, exigências humanas que andam dentro das igrejas. Tipo, liturgia da igreja, são ensinamentos humanos. As placas denominacionais, isso é ensinamento, é regra humana, não é bíblica, não é teologia, não é doutrina de Deus. Claro que tudo isso que eu estou falando são doutrina de homens que não impede a salvação. Digamos, se uma igreja exige que a obreira use uniforme, use uma gravata, isso não vai impedir ninguém de ser salvo. Ninguém vai deixar de ir para os céus e usar uma gravata, um uniforme. São doutrinas que não são perigosas para a salvação. Mas quando um homem, quando a igreja, quando membros, pastores, missionários, apóstolo, bispo, reverendo, começa a inventar, colocar coisas de doutrina humana que impede o homem de ir para Deus, de ser salvo, isso já se torna, na verdade, uma heresia antibíblica e se torna um pecado. Então isso tudo é doutrina de homens. E existem as doutrinas do diabo ou de demônios, são tudo que leva o homem a se afastar de Deus. É tudo que é contrário à palavra de Deus. É tudo que tenta desmentir a verdade de Deus, que se torna heresia, que exalta a carne, que entristece o Espírito Santo,
como a Bíblia fala, a doutrina de Balaque, a doutrina de Balaão, a doutrina de Nicolás, dos Nicolaitas e a doutrina do espírito de Jezabel. E tudo são doutrinas de demônios que afastam o homem da verdade de Deus. Existe a doutrina de Deus. E a doutrina de Deus é tudo que está escrito na palavra do Senhor. Veja, mas veja como quando a igreja diz tal dia da semana é o culto de doutrina, na verdade a igreja está dizendo tal dia da semana é o culto onde o pastor, o encarregado, o obreiro estará ensinando a igreja. Veja como não temos que desmistificar isso aí. Veja como a gente tem que colocar isso dentro dos pormenores da Bíblia Sagrada. Quando uma pessoa sobe num púlpito de uma igreja, mulher, homens, crianças, idosos, novos, e começa a pregar a palavra de Deus, ele está ensinando, está doutrinando a igreja. Porque ninguém que pega a palavra de Deus para pregar, não ensina. Toda pregação é ensino. Se eu pregar sobre os rios de Jerusalém, sobre os mares da Bíblia, eu estou ensinando. Se eu pregar sobre uma geografia bíblica, eu estou ensinando. Se eu pregar sobre o pecado, estou ensinando sobre o pecado. Se eu pregar sobre homem, sobre mulher, biblicamente, eu estou ensinando. Então, todas as vezes que um homem e uma mulher pega e recebe a oportunidade para pregar dentro dessa igreja, está ensinando, está doutrinando. E às vezes a gente ouve algum pastor dizer, aqui nesta igreja não pode pregar doutrina. Na verdade, este pastor, este obreiro, este encarregado, ele usou palavras que não expressaram aquilo que ele queria falar. Porque é impossível tu subir no púlpito da igreja, abrir a Bíblia Sagrada e não pregar a verdade. Porque não tem como tu pegar e abrir a Bíblia Sagrada e não doutrinar. Porque toda vez que você pregar a Bíblia, tu falar do Evangelho, tu falar dos escritos de Paulo, de Pedro, de Moisés, você estará ensinando alguma coisa. Na verdade, então, quando um pastor, um reverendo, um bispo está falando que não se pode trazer uma doutrina para a igreja, o que ele está dizendo, o que ele vai falar, é que não pode, segundo o seu pensamento, ensinar alguma coisa que ele não quer. Então o correto seria ele dizer, aqui na minha igreja não é para ninguém a não ser eu pregar sobre pecado, pregar sobre roupa, pregar sobre o cabelo do homem e da mulher. Porque isso seria uma regra que ele está estabelecendo, que sim, é uma doutrina de homem. Mas quando o homem sobe no púlpito, a mulher sobe no púlpito para pregar, há de haver um ensinamento, há de haver uma doutrina. Não tem, eu volto a dizer repetidamente, que cada vez que um pregador, uma pregadora está pregando, direto ou indiretamente está doutrinando a igreja sobre algum assunto da Bíblia Sagrada. Mas você pode me perguntar então, quais são as doutrinas da Bíblia? Na verdade, existem muitas doutrinas da Bíblia. Existe a doutrina básica da salvação, como a doutrina da salvação, a doutrina da santificação, da justificação. E existe a doutrina teológica, que é a cristologia, que é a doutrina de Cristo, paracletologia, a doutrina do paracleto. Existe a doutrina de Deus, a teologia. Existe a escatologia, que é a doutrina das coisas que virão ainda. A doutrina também sobre a armatiologia, que é a doutrina do pecado. A doutrina de soteriologia, que é a doutrina sobre a salvação. Mas existem muitos outros ensinos que são doutrinas da Bíblia. Como se você vai falar sobre a doutrina prática, a teologia prática do cristão, você vai ensinar sobre como um crente, um cristão deve se comportar perante a sociedade onde vive. A honestidade, como deve se comportar, isso é ensinamento, é doutrina. Como deve se comportar no trabalho, no colégio, na faculdade, entre os parentes, numa festa, isso são ensinamentos. Mas também existe a doutrina que a Bíblia fala sobre ensinamento, sobre o casamento, sobre sexo. A Bíblia fala sobre a família, como cuidar dos filhos. Tudo isso é doutrina. Tudo isso é ensinamento bíblico. A Bíblia fala do cabelo do homem, do cabelo da mulher. A Bíblia fala da roupa do homem, da roupa da mulher.
A Bíblia fala de muitas roupas. Alguns dizem, a roupa não é uma doutrina. Claro que é, está na Bíblia. A Bíblia fala sobre a roupa do homem, roupa da mulher santa, a fala da roupa da mulher virgem. A Bíblia fala da roupa da mulher viúva, da roupa indecente, fala da roupa da prostituta, porque a prostituta se vestia com roupa diferente. A Bíblia fala da roupa do sacerdote, das vestes da salvação, roupas com modéstia, a roupa indecente, a roupa decente, a roupa de Adão e Eva, que o próprio Deus vestiu. Tudo isso é ensino. Tudo isso é doutrina. A diferença é como que a gente leva para compreender e estabelecer o que é ensino. Porque uma igreja que não prega, que tem uma doutrina fraca, um ensinamento fraco, sobre os costumes, sobre as doutrinas bíblicas, sobre as vestes dos homens, das mulheres, dos comportamentos do cristão, normalmente é uma igreja que tem os seus crentes fracos, que permite heresias entrar, que às vezes leva a mortes espirituais para dentro da igreja e promove a carnalidade. Aleluia! Porque toda a doutrina bíblica é cercada de bons costumes. Pois a doutrina bíblica e os bons costumes são como cercas que protegem a igreja. São como as muralhas de Jerusalém, protegendo contra o inimigo que tenta entrar na sua casa. Por isso nós temos que aprender. Doutrina, a palavra doutrina é ensinamento. Por isso nós temos que cuidar disso, tá certo? Espero que você aprendeu o que é a diferença entre a doutrina do homem, a doutrina de Deus, as doutrinas do diabo ou dos demônios, e que todo ensinamento bíblico, ela é uma doutrina, ok? Tá certo? Vamos orar. Eu vou orar por você, como é de costume, do nosso canal, é fazer uma oração para a bênção de Deus sobre a tua vida. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar este irmão, esta irmã, esta pessoa que está nos ouvindo, nos assistindo neste momento. Que a tua graça e a tua paz seja sobre a vida deles, agora e para sempre. Eu te abençoo, em nome de Jesus. E fique com Deus, fique na paz do Senhor.